Meus irmãos, a competitividade é uma característica humana e ela faz parte de nossas habilidades naturais. Para vencermos as questões da vida, competindo, as pessoas se posicionam na vida, crescem socialmente, crescem profissionalmente, além de se sentirem bem, porque ao crescerem, elas também se desenvolvem aquilo que está ao seu redor. A competitividade em si, ela não é perniciosa, ela não é ruim, faz parte da nossa natureza, Deus nos constituiu assim. Uma das causas de falta de competitividade em sociedades excludentes, como por exemplo os estados marxistas, é o acúmulo de pessoas com caráter marginal, por exemplo, e o assentamento de pessoas que se valem do incentivo de um estado dessa natureza, a não competitividade. Exatamente por essa razão eles também se tornam pessoas parasitárias dentro da sociedade. Mas pode haver problemas sérios mesmo em outras conformações sociais, como em estados democráticos ou livres. Por exemplo, com uma competitividade desregrada, desmedida, que leve a danos secundários. E isso é gerado pelo peso do pecado. A nossa raça está submersa às questões da pecaminosidade. E aí sim, a competitividade vai assumir características que são danosas, são malignas, são destrutivas, e nesse aspecto nós vamos ter algo muito ruim acontecendo. Um dos melhores exemplos que nós temos na Escritura de uma competitividade desregrada e abusiva é a primeira parte da história de Jacó, na qual ainda estamos no começo da história de Jacó, porque ela só vira a página quando Jacó realmente é convertido ao Senhor e ele se transforma de Jacó em Israel. Tudo estava fora do lugar, com trapaças, jogadas sujas, o tempo todo era assim. Pessoas que deveriam se amar e se respeitar estavam se esbofeteando na alma um ao outro. Pessoas que deveriam se alegrar estavam se entristecendo mutuamente. Não tinham apreço perceptível pelas outras pessoas, mas eram ações de profundo egoísmo. É isso que nós lemos na história de Jacó, nessa primeira parte. Mas não era apenas ele. Parece que todo mundo na história era confuso, era perturbado nesse sentido. Nem sabemos como, a não ser pela graça de Deus, algumas dessas pessoas foram parar na galeria dos heróis da fé. Porque nesse estágio em que eles estão aqui, nenhum deles merecia nem ser filho de Deus, quanto mais estar na galeria da fé. E a gente precisa começar, a partir de agora, a olhar para si mesmo. Jacó, Labão, Lia e Raquel são os personagens principais. As duas servas também são mencionadas, mas por causa de Lia e de Raquel. E todos eles aparecem aqui nesse texto que lemos como usurpadores, como enganadores em alguma medida, todo mundo. Não tinha um justo sequer. A Bíblia confirmava aqui nesses capítulos que lemos hoje. Uma competitividade irracional a despeito daquilo que Deus estava fazendo no meio daquela confusão toda. A porta do céu tinha se aberto no sonho, e nem a porta do céu aberta, com a escada que ia até o céu, anjos subindo e descendo, e Deus falando, foi suficiente para mudar o coração de Jacó. Foi preciso ele sentir na pele o que é ser enganado. Foi preciso também ele ter uma família disfuncional, até que Deus alcançasse de verdade a sua alma. E é isso que nós vamos ver aqui hoje, Deus assim permitindo. O primeiro trecho que nós lemos, capítulo 28, do 10 até o final, até o 22, é a porta do céu. Eu estava doido para cantar com vocês, Jacó segurou o anjo, mas ainda não é o episódio. Está lá no capítulo 32, se não me falha a memória. E a gente um dia vai cantar esse corinho aqui de novo. Nós tivemos aqui um pastor amigo nosso que pregou sobre aquele texto e depois os irmãos me falaram, olha, ao longo da pregação, a toda hora eu lembrava daquele corinho, Jacó segurou o anjo. Mas vamos deixar para umas 2 semanas à frente. Mas a porta do céu se abre no meio da fuga do seu irmão
em que ele é despedido por Isaac de mãos vazias. Eu não sei se vocês notaram, mas Isaac não deu um tostão furado para Jacó. Deu um tapinha nas costas, deu uma bênção e disse: vai, meu filho, vai antes de Esaú te matar por aqui. Isaac era um homem rico, mas a Bíblia não revela por quê, mas talvez por tudo que ele tinha acabado de fazer, inclusive com ele próprio, ele despede o seu filho sem um tostão. E ele vai embora para salvar a sua própria vida. Deus fala com Jacó no meio do caminho, indo para Padã Arã, onde vivia seu tio Labão. E ele reconhece a voz de Deus e a presença santa do Senhor no meio do caminho, naquele lugar em que ele para, uma cidade chamada Luz. E ele, que não estava assim tão iluminado, para por ali, vai dormir, e ele reconhece a transcendência da presença de Deus. Mesmo com todo o seu pecado, com toda a sua enganação, Jacó responde de modo humilde. O texto mostra isso, de modo a assentir a presença de Deus e a reconhecer aquilo que Deus estava falando. Como fruto dos enganos que ele próprio tinha promovido, das suas ações enganosas, agora Jacó tinha deixado o conforto das tendas de um homem muito rico, estava dormindo ao relento, com a cabeça apoiada numa pedra. A situação mudou drasticamente da noite para o dia. Atrás de Jacó estava Berseba, e em Berseba estava Esaú, seu irmão, doido para matar Jacó. Lá na frente estava Harã, a cidade onde vivia a família da sua mãe, onde estava Labão, o tio dele que estava pronto para enganar qualquer um, porque ele era ganancioso e era avaro, como nós já vimos lá na história de Rebeca. E na primeira parte desse trecho, que vai até o versículo 15, de 10 a 15, nós temos a revelação de Deus a respeito de seus planos e promessas, reafirmando ali a Jacó que suas promessas feitas lá atrás a Abraão, renovadas, reforçadas a Isaac, seriam cumpridas sobre a vida de Jacó. Ele estava confirmando isso. E Jacó já era o terceiro patriarca. A partir do episódio do terceiro patriarca, a Bíblia inteira vai dizer que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, dada a importância da formação desses patriarcas, ele era o terceiro deles, mas por enquanto estava meio sujo na sua caminhada. Ele para dormir e tem um sonho. A Bíblia revela que essa demonstração transcendente da parte de Deus foi através de sonho. E nesse sonho, em que anjos subiam e desciam por uma escada que se apoiava na terra, o próprio Deus aparece perto dele de alguma maneira e ele reconhece que é Deus, e Deus fala com ele três coisas. Primeiro, que ele é o Senhor, ele é Deus. Ele é o Deus de Abraão e de Isaac. Ele chama inclusive Abraão de pai dele, que era o seu avô, no sentido de ser aquele que inicia toda uma geração, todo um clã que depois vai ser ampliado e cultivado por Jacó. Deus também reafirma as suas promessas anteriores a respeito da posse da terra. Deus vai dizer: você vai, mas depois você vai voltar para esta terra, porque ela é tua e dos teus descendentes. E a terceira coisa que Deus diz é que ele insere uma nova promessa, e essa é pessoal, é particular. Porque ele diz: você vai e você volta, e tanto na ida quanto na volta eu vou guardar você, porque eu sou o teu Deus. Então essa promessa é particular. Ele renova duas promessas já feitas a Abraão e Isaac, e agora insere uma promessa particular. Na segunda parte, que vai do versículo 16 até o 22, vem Jacó falando, respondendo a Deus. Ele faz isso de modo muito reverente ali. Quando ele acorda com temor, ele acorda com medo pela presença de Deus, e ele ergue um memorial, unge esse memorial com óleo. Era uma ação que dignificava o lugar para consagração ao próprio Deus. A pedra que ele tinha usado como travesseiro, ele a põe de pé e passa a ser uma pequena coluna. E ele diz: essa coluna sobre a qual eu derramei óleo vai ser o templo do Senhor. E aqui, esse lugar que se chamava Luz, a partir de agora se chama Betel, a casa de Deus. Jacó então faz um voto de confirmação e coloca a sua vida aparentemente nas mãos de Deus.
E aí vem o segundo ponto. Capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 30, em que nós temos a história do enganador que é enganado. Até o versículo 14, a primeira parte dele, Abraão, lembram de Abraão? Tinha enviado um servo para buscar esposa para Isaque, o pai de Jacó. Era o mesmo lugar. Abraão tinha enviado seu servo para o mesmo lugar em que agora Jacó estava chegando. Eliezer, o servo de Abraão, chega com camelos, era uma caravana. Ele chega com camelos carregados de joias, ouro, roupas finas, muita riqueza. E ele chega de modo humilde, sem ostentar, mas com muita coisa. E aqueles presentes encheram os olhos de Labão, o mesmo Labão com quem Jacó está indo se encontrar agora. Muito mais novo, uns 60 anos já tinham se passado. E agora o filho da sua irmã está chegando sozinho, sem, eu acho que nem um jumento ele tinha. Havia um contraste muito grande entre a chegada de Eliezer e a chegada de Jacó, um tempo considerável depois. Aquele servo vinha amando de Abraão sob a direção de Deus. Jacó está chegando sozinho e fugindo das mãos do seu irmão. O servo de Abraão pagou com joias e roupas e levou Rebeca. Jacó chegou duro, sem um centavo no bolso. A única coisa que ele tinha era a força do seu trabalho para oferecer como pagamento. Só que se você paga, você leva na hora. Se você precisa fazer crédito, muitas vezes você só pega depois. E foi o que aconteceu com Jacó. Quando ele chega lá em Padã Arã, a cena é muito semelhante à cena da chegada também de Eliezer. Rebanhos esperando para beber água na beira do poço e a noiva que vai aparecendo lentamente. A cena é muito parecida. Isso nos lembra, é muito comum no texto do Antigo Testamento, a beira do poço, o local do poço ser um local de encontro. Um local de encontro de famílias que estavam se formando sob a direção de Deus. O poço era um cenário comum nessa natureza. E muitas vezes era também um lugar da revelação da verdade. Boaz se encontra com Ruth de modo parecido. Não na beira de um poço, mas no meio de uma plantação em que ela está colhendo espigas e de repente ela vai aparecendo e Boaz a vê chegando. Quem é aquela moça? Lá na frente, lá em João capítulo 4, Jesus chega perto de Samaria e ao se aproximar tem uma mulher na beira de um poço tirando água. E Jesus entabula ali uma conversa com ela. Era mulher samaritana, mulher de vida difícil, complicada. E há uma profunda metáfora de comparação, porque se Jacó se encontra com sua noiva na beira do poço, se Eliezer encontra a noiva de Isaque na beira do poço, é na beira do poço também que, de uma maneira tipológica, Jesus Cristo encontra a sua noiva, não a mulher samaritana, mas ela representando todos nós de uma raça caída. Ele, o noivo, que vai buscar a noiva, que é de uma raça caída, que precisa ouvir dele: se você me pedir a água que eu tenho para dar, eu não vou tirar a água do poço, eu vou te dar uma água que dá vida e vida para sempre, você nunca mais vai ter sede. E todo aquele que, como aquela mulher, se arrepende, é como se estivesse na beira de um poço, vendo o seu noivo, e ela própria chega, uma noiva que vai sendo preparada e ataviada para que um dia, Apocalipse, estejamos lá no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro, nós e o nosso Senhor, que é o noivo da igreja. O noivo procura a sua noiva. E enquanto o dia das bodas não chegar, a noiva está se preparando, está se arrumando, está se embelezando. E ela vai entrar no local das bodas, com roupas brancas, sem mancha,
porque se encontrou com um noivo e ele lhe deu a água pura. Não é ela quem tira a água, é ele quem dá a água. Jacó se encontrou com Raquel, abriu o poço para ela, removendo sozinho uma pedra enorme. Eu não sei se vocês notaram na leitura, mas os pastores se uniam para empurrar uma pedra. Jacó vai lá, né, aparece logo na frente de Raquel e empurra sozinho a pedra. Existe um mito, né, uma crença entre judeus de que Jacó era um gigante. Você sabia disso? Quando a gente pensa em Jacó, a gente pensa num sujeito manco, né? Porque a gente lembra da história lá do Jacó que segurou o anjo, né? Mas os judeus têm um mito narrativo de que Jacó era um gigante, um sujeito grandão, muito forte. Que ele era forte, é verdade, que ele empurra a pedra sozinho, uma pedra que requeria alguns homens para empurrar, ele vai lá e empurra sozinho, e depois o vigor do trabalho dele, lá para Labão, vai mostrar que ele era um sujeito muito forte. E Labão não queria que ele fosse embora, porque talvez ele sozinho desse conta do trabalho de alguns homens. Então, se ele era gigante, eu não sei, mas eu sei que ele era parrudo, né? Pelo menos enquanto era novo e antes de tomar aquela cutucada lá na sua coxa e ficar manco. Lá, quando passamos do versículo 14, aí vem o avaro, o vulgar Labão aparecendo na história. Ele dá trabalho para Jacó, que tinha acabado de chegar, e um mês se passa e ele chama Jacó. Olha, você não vai ficar trabalhando de graça só porque é meu parente? Né? Vamos lá, vamos combinar um salário. E Jacó, já de olho em Raquel, faz uma proposta. Eu trabalho 7 anos, você não me paga nada, e 7 anos passados eu me caso com Raquel, sua filha mais nova. Esse foi o acordo, foi falado, assinaram o contrato. Os advogados aí de plantão podem fazer um processo imaginário sobre o que seria aquilo. Passa o tempo, 7 anos são passados, e naquela noite de núpcias, no meio da festa, totalmente escuro, Labão empurra Lia, Jacó não vê. E no outro dia, depois de ter consumado o ato, ele vê que é Lia. Ele vai lá reclamar com Labão e Labão aparece com uma norma, uma nova regra. Depois de tudo acontecido, ele diz, não, meu filho, aqui a gente não faz assim não. Aqui primeiro casa a mais velha, depois a mais nova. E Jacó então negocia um segundo período de trabalho. A maioria dos crentes acha, cansei de ver isso, acha que Jacó trabalhou mais 7 anos para se casar com Raquel. E todo mundo fala até de púlpito, olha só como ele amava Raquel, trabalhou mais 7 anos, mas o texto diz que não. Ele recebeu um in advance. Tá? Ele acertou tudo com Labão, passou uma semana de festa do casamento de Lia e ele se casou com Raquel. Ou seja, ele casou com Lia e com Raquel com uma diferença de uma semana. Tá? E trabalhou os 7 anos seguintes para pagar o que ele comprou antecipadamente. Gente, isso aqui é compra. As pessoas compravam suas esposas naquele tempo. É isso que a gente está vendo. E as mulheres alugavam maridos. Vocês leram aqui. Ainda bem que isso tudo passou, né? Quando chegarmos a Levítico 18, versículo 18, pela primeira vez o Senhor vai dar uma lei dizendo: um homem não pode se casar com 2 irmãs. Vai dar confusão. Elas vão se tornar rivais entre si, mas nesse tempo aqui essa lei ainda não havia sido promulgada. Lá em Gálatas 6, 7 nós lemos assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Esse episódio de Jacó mostra claramente a lei da reciprocidade divina. Isso estava em ação aqui. Semeou, vai colher. Se você plantar manga, você não vai colher maracujá. Se você plantar manga, você vai colher manga. É por isso que esse texto de Gálatas diz: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Jacó enganou seu pai e agora ele vai ser enganado, ele está sendo enganado. Plantou engano, vai colher engano.
Lá em Gênesis 27, os irmãos são trocados por uma estratégia suja de Jacó em conluio com a sua mãe, Rebeca. Aproveitando-se do fato de que Isaac, àquela altura do campeonato, não conseguia ver por causa da cegueira. Agora, em Gênesis 29, as irmãs são trocadas por uma estratégia suja de Labão, que se aproveita do fato de que Jacó, por causa da escuridão, não conseguia enxergar. Antes, Jacó engana e rouba a primogenitura do seu irmão Esaú. Agora ele será enganado quanto ao direito de primogenitura de Lia. Semeia e colhe. Planta e vai colher. Por outro lado, nós começamos a ver a ação da misericórdia e da providência de Deus, que aparece novamente aqui no episódio da vida de Jacó, preparando a redenção, porque é da esposa trocada de Lia, com quem ele não queria se casar, que depois nasce um sujeito chamado Judá, que vai formar a tribo de onde vai nascer o nosso Redentor, o Salvador Jesus Cristo. Deus faz coisas que nós não entendemos, e Ele endireita caminhos tortuosos para manter a sua promessa. Vem o terceiro ponto, porque aí chegam os filhos, e vai do capítulo 29, versículo 31, até o final do trecho que eu li, capítulo 30, versículo 24. Nos primeiros 7 anos com Labão, lá no seu trabalho, Jacó trabalhou como solteiro. No segundo período de 7 anos, ele trabalhou como casado com 2 mulheres e 2 concubinas. Mudou a vida radicalmente, de solteiro para casado com 4. Com 2 e 2 amostras grátis. Todas elas vão render filhos a ele. Esses filhos vão ser constituídos como cabeças de tribos do povo de Israel, que começa a se formar fisicamente a partir desse momento. É aqui que ele está começando a constituição da sua família, que será a base dos 12 clãs. Aliás, dos 12 que depois, ao final da vida de José, tornam-se 13, sendo que um dos clãs é flutuante, que é o de Levi. O Senhor inicialmente capacita apenas Lia para ter filhos. Filhos naturais, né? E ela começa a conceber filhos para Jacó. E nesse momento, as irmãs começam uma disputa entre elas, usando as suas servas. Vamos brigar? Vamos embora. Qual é a sua arma? A minha serva. E a sua? A minha serva. E começam a fazer uma disputa para ver quem dá mais filhos a partir das suas servas. Isso era um direito da antiguidade que também, graças a Deus, acabou com o tempo. Ou seja, a constituição da família que depois daria origem ao povo de Israel não é nada pacífico, não é nada bonito. É constrangedor, nós lemos isso nas páginas da Escritura Sagrada. Gente se engalfinhando, gente se enrolando, gente trapaceando. Assim foi formado o povo de Israel, que é a origem da igreja do Senhor. Bila e Zilpa passam a dar filhos a Jacó no lugar de suas senhoras, Lia e Raquel. E aparece depois mais uma disputa. Não bastasse uma, vem outra. Porque um dos meninos, eu esqueci agora o nome dele, quem foi? Rúben, foi passear no meio do campo e achou mandrágoras. Mandrágora, para quem não sabe, é uma planta, um fruto que se come, que na antiguidade, eu não sei se até hoje as pessoas acham, mas na antiguidade era considerado afrodisíaco. E as pessoas que tinham aquilo, tinham um comércio, sabe, um black ali que acontecia, que as pessoas comercializavam aquilo. Pois ele acha mandrágoras e leva para sua mãe. O que acontece? Com as mandrágoras, Lia alugou a noite de Jacó no lugar de Raquel. Naquela noite, Lia concebeu mais uma vez. Alugou o marido e deu certo naquela noite. Existe aqui mais um contraste posto diante de nós.
casamento de Isaac, o pai dele, se deu com o encontro do servo de Abraão, que tinha ido buscar a esposa para o seu senhor. Ele encontra Rebeca na beira do poço, mas tudo que Eliezer fez foi acompanhado de profunda oração, adoração e entrega a Deus. Todos os seus planos estavam nas mãos de Deus. Votos de sinceridade da parte de Eliezer foram colocados diante do Senhor. Se você não lembra bem quando pregamos sobre isso, veja lá no YouTube. Depois do encontro pessoal com Deus em sonhos, Eliezer não tinha visto o céu aberto, não tinha ouvido a voz de Deus, não tinha visto anjos subindo e descendo, mas foi fiel ao Senhor e se aplicou em oração e adoração. Jacó viu tudo isso. Teve um encontro pessoal com Deus nos sonhos, mas ele chega à beira do poço e simplesmente descobre que está perto da família. Ah, você conhece? Labão? Conheço. Ah, que bom, cheguei. Vê Raquel, e a partir dali faz tudo do seu jeito. Você não vê Jacó orando nenhuma vez, você não vê Jacó adorando nenhuma vez, você não vê Jacó fazendo votos a Deus nenhuma vez. Ele simplesmente acha que já está tudo certo. Não pede a direção do Senhor para nada. Não reconhece Deus nas coisas que estão acontecendo. Arrasta a pedra por sua força. Faz contratos com Labão sem consultar a Deus. E forma uma família com 2 esposas que vão simplesmente chegando. Eu quero aquela, mas vem essa. E agora me dá outra também. Sabe, um negócio vai acontecendo. A vida parece... deixa a vida me levar, né? E foi levando. Jacó é um trabalhador braçal, que interessa ao seu sogro agora, que era seu tio, passa a ser seu sogro, talvez por seu vigor, sua força de trabalho, sua vontade de trabalhar. Desde que ele saiu das tendas de Isaac, seu pai, ele precisava trabalhar. Ele é alguém, no entanto, apagado. Jacó é apagado. Ele está sob disciplina do Senhor e talvez ele não perceba isso. Suas mulheres brigavam o tempo todo, sua casa era uma verdadeira bagunça. E as coisas só começam a mudar, não para Jacó, nem para Lia, nem para Labão, mas começam a mudar para Raquel. Porque lá no finalzinho do texto que eu li, ela cansa de brigar com Lia e começa a orar. E quando ela ora, é o momento em que Deus lhe abre a madre. E ela tem o seu primeiro filho natural, José. A única pessoa que, mesmo no final, reconhece a necessidade de Deus, cansada de brigar, cansada de enrolar e ser enrolada, cansada de alugar marido, cansada de entregar sua serva, ela ora ao Senhor e o Senhor responde. O Senhor se lembra dela, como está escrito ali. Amém? Vamos para algumas conclusões e aplicações. A primeira delas é sobre a presença de Deus. Até que Deus revele a sua presença lá em Betel, Jacó anda de forma errante, de forma irregular. Mais tarde, a casa de Deus, como passa a ser chamado Betel, se transforma numa tenda própria para um povo que andava em peregrinação. O tabernáculo nada mais era do que o templo, não era mais uma pedra ungida, agora era um templo, só que feito de lona, feito de material que pudesse ser dobrado e carregado. Depois temos um templo de pedra e de madeira, que é construído lá em Jerusalém. Por ser destruído algumas vezes, ele é reconstruído também algumas vezes. Agora Israel não era mais nômade, não era mais peregrino pela terra, era um povo já assentado no seu lugar e por isso o templo também fica assentado num lugar. No Novo Testamento, Cristo e a igreja são considerados templos do Deus vivo. Cristo está lá em João 2, de 19 a 22, e a igreja, que somos nós, João 7, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6,
São referências que vão dizer que nós somos templos do Senhor, mas o próprio Cristo também é. Ao final dos tempos, nós iremos a Jerusalém eterna, lá no novo céu e nova terra, quando nós poderemos dizer, como está em Apocalipse 21, 22, não vi nenhum santuário na cidade, não vi templo na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Existe uma evolução de uma pedra que foi ungida, passando por uma tenda, por um templo, por Cristo, pela igreja, até chegarmos no ápice do local da presença de Deus, em que Ele próprio é o santuário e nós não teremos mais limitação para adorá-lo. A Igreja de Cristo recebe essa revelação pelas palavras e pelos sacramentos, o batismo e a ceia. Todas essas coisas só poderão ser vistas, no entanto, para aqueles que entrarem pela porta, sendo que Jesus é a porta. Ele próprio fala isso, lá em João 10, versículo 9. E quando nós nos deparamos com os sacramentos, na repetição dos atos sacramentais, como nós vemos o que Jesus fez lá em Lucas capítulo 24, lá no final, versículo 30 em diante. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele, Jesus, pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O partir do pão e as Escrituras foram os meios pelos quais aqueles discípulos cegados momentaneamente reconheceram a presença do Senhor. É assim como Jacó, quem vê a revelação de Deus não pode permanecer da mesma forma que estava antes. O mundo perde o sentido diante da presença de Deus. É por isso que Pedro lá na frente vai dizer em 1 Pedro 2,11, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Meus irmãos, na igreja não há lugar para Jacó enganador. Não há lugar para Jacó usurpador. Na igreja só há lugar para Jacó transformado em Israel. Lugar de Jacó usurpador é lá no mundo, não na igreja do Senhor. Outra coisa sobre a qual vamos concluir é sobre a mediação e a tipologia que nós vemos aqui. Betel aparece aqui como uma espécie de portal. Você que gosta de filme de ficção científica, tem sempre um portal, o sujeito entra numa dimensão e aparece na outra, né? Entra num tempo e aparece no outro. Entra aqui e aparece em Marte. Entra aqui e aparece 3 séculos depois ou antes. O portal, nos filmes de ficção, é isso. E não é que Betel é um portal? Betel abre, aparece uma escada e tem anjos indo e vindo. Eles vão até o céu e voltam até essa terra. Vão até o outro lugar e voltam para cá. Betel é um portal entre os reinos da terra e o reino de Deus. E dessa forma, Betel passa também a tipificar Cristo, que aliás ele próprio diz que ele era a igreja, ele era a igreja do Senhor. Que se coloca assim, literalmente, quando ele está convocando os seus discípulos pela primeira vez, ele vai chamar Natanael. Lá em João 1, 47 até 51, você vai ver, Filipe estava por ali, ele vai chamar Natanael. Depois, lá em Efésios, nós vamos ver Paulo dizendo que ele é aquele que pode dar acesso ao Pai. Ora, quem deu acesso ao Pai naquele portão aberto, senão a escada? Era aquela que dava acesso de um lugar para o outro, através do portal aberto. É o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2. E ainda pensando em Betel, novamente nos lembrando daquele trecho de João 1, lá no versículo 51, Jesus faz referência a si mesmo ao dizer a Natanael, em verdade,
em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo é aquilo que Jacó viu, o céu aberto e os anjos do Senhor subindo e descendo por uma escada, pois saibam que o acesso sou eu. Os anjos do Senhor subirão e descerão por mim, porque eu sou o acesso. Eu sou o único meio para sair daqui e chegar onde está Deus. Amém? Temos a graça. É comum Deus colocar as pessoas mais improváveis para demonstrar a sua graça. É um marido titubeante e enganador, na nossa história aqui, suas duas mulheres competindo entre si, filhas de um pai explorador, ganancioso, certamente não são as melhores opções para descrever uma história sobre fé. Não são mesmo. É como a gente querer descrever uma história de um herói medieval e o sujeito era covarde. Não casa. Sabe? Essa descrição que eu dei não casa com heróis da fé. Mas foi nesse contexto que os chefes das 12 tribos de Israel são gerados, são trazidos a este mundo, são concebidos. Em meio à opressão, sofrimento social, rivalidade, deslealdade, é assim que eles nascem. E lá estavam Jacó sem oração, Raquel e Lia brigando por um destaque no lar, destaque social. É aí que Deus abençoa a família com 12 filhos. Olha só, a graça de Deus é maior que os nossos pecados e seus propósitos. Os propósitos do Senhor não serão frustrados por nossa causa. É mais fácil Deus nos consertar e manter o seu propósito do que frustrar os seus propósitos por nossa causa. Amém? Misericórdia. Deus começa a edificar fisicamente a sua nação escolhida nessa terra, uma nação étnica, escolhida como sombra da igreja que viria depois da manifestação do Filho de Deus. Para isso, Deus sai em defesa dos que precisavam da sua misericórdia e cumpre as suas promessas. Cabalmente. Lia queria Jacó só para ela. Está lá no capítulo 29, versículo 34. Em meio ao desprezo de Lia que ela sofria, ela encontra a misericórdia em Deus. E por causa dessa misericórdia, sendo ela desprezada, ela tem 6 dos filhos que contariam 12, a metade veio dela, fisicamente dela, sem contar a sua concubina, veio dela. Dos 6 filhos de Lia, nós temos a tribo dos levitas, de onde vieram os sacerdotes. E nós temos a tribo de Judá, de onde veio o Messias. Da desprezada veio o culto e veio o Salvador. Misericórdia do Senhor. Raquel tinha o amor maior de Jacó, mas não podia ter filhos. A balança pesava diferente. Até que a misericórdia do Senhor veio pela lembrança, eu falei isso para vocês um tempo atrás, de Deus que alcança, e ela tem pelo menos um filho, natural, José, no finalzinho do capítulo. José não foi nem o Salvador e nem foi um sacerdote. Mas por causa de José, que se torna depois o governador do Egito, todos os irmãos serão salvos e o próprio Jacó será poupado por causa da misericórdia do Senhor, usando José, o único filho daquela que não podia ter filhos. Até ali, pelo menos. É um tipo claro. José torna-se um tipo claro da redenção providenciada por Jesus Cristo. Amém? Como última conclusão, nós temos a esperança. Deus costuma promover esperança em meio à dor e ao sofrimento dos seus filhos. Essa história que nós lemos hoje, sobre a qual falamos, não é uma história bonita. Não é uma história poética. A Bíblia traz muitas histórias bonitas, poéticas. Falei de Ruth, por exemplo.
Esther tem muita dificuldade, perigo, mas é uma história bonita. Dá para fazer um filme bonito. Essa história lida hoje é quase um filme de angústia. Um filme dark. As pessoas se enrolando umas às outras, pessoas se traindo, pessoas sem alegria na vida, pessoas que passam o tempo todo pensando em como destruir o sucesso de quem está perto. Ela teve mais filho, vou lá tentar atrapalhar. Ele tem mais dinheiro, vou tentar pegar. Ele tem mais primogenitura, vou tentar pegar. Gente atrapalhando gente. Gente que passa o tempo todo arquitetando coisas estranhas. Pessoas bloqueadas interiormente por invejas, decepções, competitividade exagerada, gente que nem sabe por que vive. O que eu acabei de falar não é o retrato de uma empresa moderna, em que as pessoas são estimuladas a derrubar quem está perto, estimuladas a passar como se fosse trator por cima de alguém, para alcançar um cargo que paga mais ou que tem mais destaque ou poder. Eu não estou falando de uma mega corporação da pós-modernidade em que não existe mais senso de ética. Eu estou falando de uma história de alguns dos mais importantes heróis da fé e que estavam com essa natureza de vida. E é aí que aparece o Redentor de tudo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que traz a esperança eterna e perfeita para o nosso coração. E aqui eu encerro as conclusões, porque se Jesus Cristo nos adverte que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e parecia o que eles estavam fazendo aqui, no mesmo versículo, na sequência, ele prossegue dizendo assim: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é que nós podemos concluir de tudo isso? Quando a presença de Deus se manifestar sobre a nossa vida, diante de nós precisamos parar tudo. Não adianta a gente erguer um memorial ungido com óleo, se na curva seguinte da vida eu volto a ser enrolão e trapaceiro. E a gente não pode se esquecer que aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Não é por causa de uma lei natural, é porque Deus mandou escrever na Bíblia: de Deus não se zomba. Você quer colher bons frutos? Semeie bons frutos. Você quer colher lealdade? Semeie lealdade. Você quer colher paz? Semeie paz. Você quer colher amizade? Semeie amizade. Você quer colher uma vida frutífera, espiritualmente falando? Semeie uma vida frutífera, espiritualmente falando. Não plante uma coisa querendo colher outra, não vai conseguir. A presença de Deus precisa ser transformadora. Se não formos transformados, não entendemos a realidade da presença de Deus. Meus irmãos, isso é fácil de entender, mas a nossa natureza caída é tão ruim que a gente entende, mas não pratica. E é por isso que a gente precisa repetir domingo após domingo que a nossa jornada precisa ser uma jornada de santidade diante do Senhor. Sejam santos, porque eu sou santo. E sem sermos santos, não veremos a face de Deus. A Bíblia nos adverte isso. Quer ver a face de Deus? Semeie comunhão com Deus. Não adianta você estar aqui hoje, neste domingo, sentado, me ouvindo, o que nem sempre é agradável. Não adianta se você acordar amanhã, segunda-feira, e a sua vida for mundana. Não adianta você já ir para casa agora arquitetando como vai satisfazer os desejos da sua carne. Não adianta.
É Jacó que viu Deus, a escada, o céu aberto, e chega lá na beira do poço, e é como se Deus não existisse. Amém? Todos nós carecemos da graça de Deus. Graça é algo imerecido. Graça é algo que Deus nos dá sem que a gente tenha feito nada para isso. Graça é algo que Deus faz porque nós, de alguma maneira, mesmo sem sabermos, estamos nos planos perfeitos do Senhor. Graça, não queira pagar pela graça. Há uma determinada corrente em que você, para obter graças, faz alguma coisa. Não foi mais graça. Graça é graciosa, é gratuita. E Deus é um Deus gracioso sobre os seus filhos, sobre os seus filhos. Não adianta, se nós formos aquele Jacó que não entendeu nada de Deus, a gente não vai ser alvo da graça de Deus. Deus tem compromisso com os seus filhos. Ele não tem compromisso com toda a raça humana. Ele tem compromisso com os seus filhos. Por uma questão de graça comum, o resto da raça humana continua respirando e vivendo. Mas é sobre os seus filhos que ele derrama a graça perfeita e transformadora. Você precisa da graça de Deus? Precisa ou não? Não? Sim? Não? Sim? Precisamos da graça de Deus. Não queira comprar a graça de Deus. Deus não é Jacó para ser alugado por mandrágoras. Deus não é Lia nem Raquel para ser comprado por 7 anos de trabalho. Deus é gracioso porque o seu ser é gracioso. Você precisa da graça de Deus? Peça a graça abundante do Senhor e espere, seja fiel ao Senhor e espere, porque a sua graça alcança os seus filhos. E talvez, meus irmãos, nós sejamos das pessoas mais improváveis para experimentar a graça de Deus. Mas é assim que Deus gosta de trabalhar, é naquilo que é improvável que Deus manifesta a sua graça. Deus tem misericórdia para distribuir sobre os seus filhos. Eu não sei e não sei mesmo se eu falar alguma coisa é coisa de profeta falso. Não sei. Não sei o que você está passando. Eu poderia dizer aqui agora, você que está com um problema financeiro, ora, eu sou o primeiro a levantar a mão. Isso não é profecia, isso é uma constatação do nosso tempo. Você que está doente, eu não sei quantos aqui estão enfermos, mas há gente enferma. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem misericórdia a derramar sobre todos nós, seus filhos. A graça é algo que Deus nos dá sem merecermos. A misericórdia é algo que Deus nos dá muito além do que nós merecemos. E a misericórdia de Deus se derrama sobre os seus filhos a tal ponto que eles são resguardados aos pés do Senhor. E a cruz faz efeito sobre a nossa vida. E nós somos dilatadamente abençoados pelas misericórdias ternas e perfeitas do Senhor. Você quer a misericórdia do Senhor? Aplique-se, não como Jacó, fazendo tudo porque deu na telha dele na beira do poço. Não faça contrato com Labão. Não sai correndo atrás de Raquel. Não arrasta a pedra do poço antes de consultar o Senhor e depois espere as misericórdias do Senhor. E a graça e a misericórdia do Senhor haverão de acompanhar a sua vida. Amém? Finalmente, se há uma coisa que não existe mais no mundo é a esperança. A tal ponto que alguns teólogos aí do século XX criaram uma coisa chamada teologia da esperança. Teólogos não tão convencionais, então não vale a pena eu falar o nome deles para você não ir correndo atrás deles. Mas é muito interessante que o título
do pensamento dele seja a teologia da esperança. O ser humano precisa de esperança. Filho de Deus, por incrível que pareça, ainda é ser humano e também precisa de esperança. Nós precisamos da esperança renovada no nosso coração. Nós precisamos saber manter viva a esperança do Senhor. E precisamos olhar para frente e saber que a bendita, bem-aventurada esperança haverá de nos alcançar nesta terra, pelos caminhos santos do Senhor, que talvez não conheçamos e nem entendamos, mas ela vai nos alcançar. Mas há uma esperança que é bendita e eterna, sobre a qual o apóstolo Paulo fala e chama de bem-aventurada esperança. Essa é a esperança que não vai ser tirada nem usurpada de nenhum dos filhos de Deus, nem daqueles que sofrem nesta peregrinação. Porque enquanto você está aqui sentado, enquanto muitos fazem a negociação dos dias, hoje eu vou à igreja, hoje eu não vou à igreja, hoje eu sou crente, hoje eu não sou crente, enquanto nós temos a complacência da nossa sociedade, e por isso relaxamos, muitos dos nossos irmãos, neste mesmo momento, 20 horas e 10 minutos, desta noite de domingo, estão agora sendo mortos, torturados, tendo suas igrejas queimadas, perdendo seus direitos civis, simplesmente porque creem no mesmo Jesus Cristo que você. Mesmo esses, que talvez tenham perdido o fator da esperança na terra, na peregrinação, têm viva na sua alma a bem-aventurada esperança da eternidade. E essa ninguém tira. Nenhum império, nenhum reino, nenhuma ideologia, nenhum estado de exceção tira do coração transformado do Filho de Deus o conhecimento de que a esperança eterna é garantida pelo Senhor nosso Deus. Qual é a esperança que você precisa? Não ponha a sua oração, espero que você ore, não ponha a sua oração em esperanças deste mundo. Não ponha a sua esperança no novo emprego, não ponha a sua esperança no ano que vem, no que vai acontecer. Não ponha a sua esperança naquele carro que você está sonhando, juntando ali aqueles saquinhos de moeda para comprar um dia. Não ponha a sua esperança na sua saúde, não ponha esperança na sua casa, não ponha esperança nas coisas deste mundo. Deposite a sua esperança com exclusividade aos pés do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos inclinar nossa fronte.